Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, moderando esse painel, que me parece bem interessante, pelo conteúdo que os palestrantes vão trazer. O objetivo desse painel, basicamente, é trabalhar e questionar as questões das novas tecnologias, elas, de fato, chegaram para ficar, né? E como é que elas vão impactar nas questões dos problemas sociais. Então, o acesso à informação e à tecnologia de informação contribui muito para ampliar a estratificação social ou a inclusão, e, na verdade, a necessidade de acessar, adaptar e gerar conhecimento usando as tecnologias da informação, ela é crítica para a inclusão. Então, eu convido para trabalhar, para nos ajudar a pensar e questionar quais são os pontos de atenção, né? Onde está esse grande, esse campo minado, né? Das tecnologias, apesar de todo o fascínio, de toda a facilidade, de todo o acesso que ela nos permite, a gente precisa olhar para as questões das barreiras, das dificuldades e como é que a gente pode usá-la da melhor forma possível, né? Atentos às questões relacionadas à questão de equidade social e também às questões de direitos humanos. Então, eu tenho o prazer de convidar para esse painel a Graciela Saleiman, Senior Program Officer da Fundação Ford, o Joshua Franco, diretor de Tecnologia e Direitos Humanos da Anistia Internacional, e o Rodrigo Baggio, para nos contar um pouco de quais são os desafios e como é que a sociedade pode, de fato, se apropriar com maior propriedade dos conteúdos acessados nas redes sociais e pelas tecnologias da informação, e como é que isso pode ser, de fato, contribuir para as práticas sociais e para uma sociedade menos desigual e mais justa. Então, eu queria passar a palavra para o Joshua Franco. Ele vai ter uma apresentação bastante interessante, nos falando dos desafios, né, relacionados às questões de direitos humanos e de inserção de uma perspectiva de equidade social dentro das organizações. Joshua, por favor. Hi, everyone. Thanks for coming to listen to me, and I apologize as well for speaking only English. But I'm glad so many people are interested in the risky side of technology, too, because, you know, I'm a pessimist. I'm just kidding. We have ways of using technology for good and for bad, but I think today I want to speak to you a bit about some of the risks and how we at Amnesty International are addressing them. And the first major risk, I think, of technology is that I never have paper anymore, so I have to read my notes off this stupid screen. Forgive me. So Amnesty International is an international global movement of over 7 million people focusing on human rights abuses and working to end them, to get justice for them, and to find ways of preventing them in future. And where I work on the technology and human rights team, we formed a separate team to look at all of the risks facing human rights that technology poses and come up with new strategies for how to address them. And we work on a few different issues. We work on the issues that we've talked about earlier, a lot of which were touched on in Rodri's speech earlier, including social media and the role of trolls and the silencing effect of abuse and violence and threats, especially against women online, and how that impacts on the right to freedom of expression. We spend a huge amount of our time looking at surveillance, which is still, I think, even when it is relatively low-tech surveillance, one of the most serious threats facing civil society globally. And we also have a new program looking at the impacts of these newer technologies that we've been talking about today, which are the big data, artificial intelligence, machine learning, deep learning, that whole basket of things. And I'm going to focus on that today in the interest of time. But also because I think it's interesting to what we're talking about and how we react to new technologies in an effective way. So we've sort of been here before when people are looking at artificial intelligence as the solution to a lot of societal problems. But I think now we're in this moment where, because of deep learning and because of the ease with which we have been able to make certain advances, there's a really ubiquitous use of these technologies. And we need to look at what the impacts are, and we're using these for good and for ill. We use them at Amnesty in our own work. As one example, we have a microtasking platform that we call the Decoders,
that started out helping us do things like gather volunteers to do small bits of work online, such as analyzing satellite photos. And by doing that, with thousands of volunteers at the same time, we can process huge amounts of data to locate the locations of remote villages in Darfur or oil spills in Niger Delta and track abuses linked to those. Now we're using that in our own work to try and augment it with machine learning to try and build an algorithm that will help us understand the scale of violence and abuse against women online so that we can map this human rights threat. So that's one example of how we're using it for good. I'm not a total pessimist. But I'll use the remaining time I have to speak about some of those risks we have. And I think the question is, how do we effectively combat them? What tools do we need and what strategies? We hear a lot about AI ethics at the moment. People are talking about a lot of different ethical frameworks that could be used to guide the development and use of these things. But I think it's really important, as an earlier speaker mentioned, to say we're not at the point where we're worried about robots yet, or at least not most of the time. But when we speak of the algorithms and the machine learning that we're talking about, there's usually a lot of human involvement. And the human involvement comes at all stages in the development, the design, the sale, the acquisition, the use, and any other stage in the product cycle of some of these tools. And so we need to look at how we bind not only the tools themselves, but the humans who use them. So I would suggest to you, to the extent that I have a thesis today, that international human rights law and human rights standards should be the framework that we use to bind the humans that use these tools. And the reason is that international human rights law has its origins in a time of great social upheaval. I'm not going to argue about history, it goes a bit further back, but the great moment of the Universal Declaration of Human Rights comes after the Second World War, when the world was in upheaval. We'd faced genocide and cataclysmic destruction, social structures were being uprooted, and these rules were developed as red lines for us as a society. What will we do in times of crisis and what won't we do? And there are similarities, obviously. Not nearly as severe at the moment, but there are similarities in the sense of there's a sense that these technologies are upending old ways of living, that our societal rules are changing, that we're not quite clear what it will mean for employment, for governance, for the way that we are interacting with our police, with our military. And all these questions throw up these ideas, and this situation is what the red lines of international human rights law were made for. And how do we do that? It's first we need to look at what the risks are. And the first risk of any of these things is data itself. We use so much data to feed this stuff, big data. We are connected all the time. We're all carrying smartphones. We're producing more and more data points all the time, where we are, who we're interacting with, who we communicate with, and it's going to get more and more. We spoke earlier about the Internet of Things that's coming, where our cars are connected to the internet, our TVs are connected to the internet. For some reason I can't understand, our toasters and refrigerators are also connected to the internet. And all of these things produce more and more data points for people to find really granular, intimate portraits of who we are, who we know, and what we think. And that data can be used against us by people who wish us ill. If someone wants to discriminate against me based on my race, my religion, my sexual orientation, they can do that with data that is out there about me. What's more interesting still, of course, is when we talk about the ways in which these big data tools are put to use, is that it's not about data that I've even revealed about myself. It's about predictions that people will make about me based on things I've put out there. So I liked something on Facebook, does that mean I'm gay? I listened to this Spotify playlist, does that mean I'm Jewish? All these questions, there are people out there who believe they can make accurate predictions about this. One scientist at Stanford believed based on a picture of someone's face they could predict sexual orientation within some degree of accuracy, and I have no idea if that's true or not. I think a lot of these technologies are oversold, but if someone believes they can be used for that, and they can come up with a nefarious purpose for using it, someone's going to try, and we need to guard against that intentional misuse of these technologies by humans. And one of the huge risks we have that cuts across all the human rights risks here is it's discrimination, it's equality. It's about how we ensure that equality survives this moment in our history. If you look how these technologies like machine learning are being rolled out across government services, they're being used really widely in policing, in military, in healthcare, in provision of services, and they're usually sold as a sort of cost-cutting efficiency mechanism, and also as a way to get rid of discrimination. Machines don't discriminate, robots don't care. But that takes out the human, and it takes out a lot of the risks of, as was pointed out earlier,
bad data. If we have data that reflects our current discriminatory practices out there and we attempt to automate that, we're going to reinforce discrimination. Look at the example of predictive policing. Data scientists have shown that if you have existing bias in policing and you feed that into a predictive policing algorithm that attempts to more efficiently move police to areas where crime is likely to occur, you're going to reinforce discriminatory policing. And the thing about this is a lot of these systems are invisible. So decisions are being made about us by algorithms, and we don't know why. I might get a knock on the door from the police, I may be denied a mortgage, any of those things, and I'll never know that a computer made that decision about me because there's no transparency, because we don't even know when these systems are being used. So, enough complaining. What do we do about it? One thing that we have come up with amongst our toolbox is, as I said, international human rights law. And we spend a lot of time arguing that this is a really relevant field of law and standards for businesses and for states. But how? When we speak to developers, there's not always a familiarity with this. So what we've attempted to do is create a document called the Toronto Declaration. We released it this year at RightsCon, which is a gathering of digital rights activists this year in Toronto. And what's unique about this is it's an attempt to make human rights standards applicable directly to the manufacture, sale, and use of these tools with an eye on the right to non-discrimination. And what we attempted to do is get together experts from all fields, legal, technical, machine learning, data science, and also international legal experts, to put together these standards in a way that's usually usable. So we have standards such as the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. I like them, but not everyone's read them. So one of the key concepts there is the businesses should undertake human rights due diligence to look at what the risks to human rights are of the tools that they're creating, of the products that they're creating, of the businesses that they're doing, and take steps to mitigate those or prevent them. It sounds simple on paper, but what does that mean with machine learning? So we've sat down with these experts and tried to translate that into a set of processes that really look at, from the beginning of your process, how do you ensure that you're not going to discriminate? How do you identify risks, make them transparent, and then undertake ongoing due diligence in a way that allows you to look at how it's playing out in the real world. It's not just a prediction, but what are the impacts? And this is a way, I think, that is, welcome, hopefully, for a lot of businesses and for states, because nobody wants to be part of an unethical industry, hopefully. Some people do, that's not true. But most people do not. And I think there is obvious harms that we've already seen. The dystopian potential of these technologies is very evident. We have enough technology now to create a science fiction movie if we wanted to. We have drones with facial recognition. We have all of these technologies that we know about. If someone wants to use these for ill, they're going to. So we can't tech our way out of this. We can't create a technology that will stop people misusing them, but we can create guidelines for people to stop abusing them, standards to which we can hold people, and standards to which companies can hold themselves to ensure that they're not complicit in some of the abuses that are, I think, inherent in some of these tech. So I think if I can close then, looking at this zero, I would just say that we have all these scary possibilities from new technology, lots of them. I don't speak Portuguese. And we need an ethical framework to govern all of these things, and I would suggest to you that human rights law can provide that. It's about a collaboration between civil society, states, and governments to find workable solutions that will bind us and prevent people having the worst outcomes that will create a more stratified and less equal society. Thanks. Sorry. Bom dia. Queria agradecer muito esse convite do IDES para estar aqui hoje e compartilhar com vocês a minha satisfação em ver esse tema sendo debatido nesse espaço. Como uma pessoa que está trabalhando nessa área há 20 anos, primeiro como ativista e parte de organizações da sociedade civil, e há 5 anos como donor, como financiadora, como Program Officer na Fundação Ford, é uma trajetória longa que se traçou até a gente chegar a esse nível de maturidade, interesse e abertura para tratar do tema da tecnologia no campo do investimento social privado da filantropia. É uma discussão necessária, que vem num excelente momento, e eu queria parabenizar o IDES por abrir esse espaço para essa conversa, antes de mais nada. Eu fico me perguntando, primeiro,
sobre o tema, né, sobre o qual fui convidada a falar, e pensando a tecnologia como um campo minado, às vezes um campo minado, né? E, evidentemente, isso me desafia, porque eu sei muito bem, a partir dessa prática, que esse campo minado, muitas vezes, as minas estão no meio das flores. Ele é, ao mesmo tempo, um campo florido e um campo minado. Não tem, na minha opinião, eu estou compartilhando aqui a minha opinião, como a gente discernir tão facilmente entre o que é bom e o que é mal, o bem e o mal, nesse campo da tecnologia. São muitas as zonas cinzentas. A gente tem que entender que o aprendizado é diário e a gente ainda sabe muito pouco sobre como lidar, não só com os efeitos, mas com as possibilidades, tanto na perspectiva de avanço e desenvolvimento, quanto na perspectiva de aprofundamento de desigualdades e novas formas de violação de direitos ou releitura de violações de direitos através de tecnologias, de violações que já são praticadas e são perpetuadas. Então, pensando e apresentando as minhas reflexões e um pouco do trabalho da Fundação nessa lógica de que estamos falando sobre sistemas complexos, onde ainda há muito que se entender, se descobrir, e talvez num campo onde a gente nunca tenha respostas definitivas, porque os desafios emergem na mesma velocidade, ou talvez com mais velocidade, do que a nossa capacidade de dar respostas. Eu fiquei muito instigada pela apresentação anterior, queria fazer uma pergunta sobre inteligência artificial, e aí começo trazendo um pouco da reflexão do porquê que a Fundação Ford trabalha nesse campo. Hoje, enfim, já há muito tempo, uma das primeiras coisas que eu faço de manhã é me lembrar que a gente vive num mundo do assombro, né? Então, por conta do meu trabalho e da minha curiosidade nessa área, uma das primeiras coisas que eu faço é ler a Wired, eu assino o boletim. E hoje veio uma notícia sobre a qual eu queria ter comentado com os colegas que apresentaram antes, sobre a contra-inteligência artificial. Como é que já estão hackeando sistemas de inteligência artificial e introduzindo possibilidades, muitas vezes invisíveis, como a maioria das vezes acontece no campo das tecnologias, que é um campo de opacidade, muitas vezes invisíveis, imperceptíveis, que confundem a leitura dos sistemas neurais que tomam decisões, como dirigir um carro. Um adesivo pequenininho numa placa de trânsito pode induzir um sistema neural, dirigindo um carro, né, sem motorista, parar ou avançar ou acelerar, enfim. Então, não dá para a gente entender esse campo como uma coisa dada. As novas possibilidades emergem todos os dias, e a gente está trabalhando num campo absurdamente político, né? A nossa percepção na Fundação é que as tecnologias não são neutras e nem são meios. Elas trazem dentro de si intencionalidades. Na minha caminhada como jornalista não técnica, para aprender o que significava trabalhar por direitos nesse campo das tecnologias, talvez uma das grandes lições que eu tenha tido foi de uma companheira de trabalho, uma engenheira, que me disse que um bit é uma unidade mínima de intencionalidade. E a gente não pode perder isso de perspectiva, né? As tecnologias são políticas, sim, desde o momento em que elas são sonhadas, imaginadas. Então, tendo dito isso, e pensando na questão dos sistemas complexos, eu acho importante ressaltar um pouco, trazer e compartilhar com vocês a experiência da Fundação nessa área. A Fundação Ford foi uma das primeiras, uma das primeiras organizações, né, na filantropia a começar a, enfim, apoiar trabalhos, né, de sociedade civil, academia, enfim, e outras instituições nesse campo. Nós temos, aqui no Brasil, uma trajetória de quase 10 anos apoiando organizações da sociedade civil, trabalhando por direitos humanos na internet e por tecnologias que respeitem direitos humanos, né?
E, mais recentemente, com uma, né, orientação programática nos últimos 5 anos, focada no tema da desigualdade e dos sistemas que perpetuam as desigualdades, né? Então, dentro dessa lógica, a gente tem olhado muito e apoiado trabalhos que pensam e refletem e avançam direitos na perspectiva dos usos e apropriação da tecnologia, nos impactos, entre aspas, negativos, ou nos impactos, principalmente, sobre aquelas populações, aqueles grupos sociais mais vulneráveis, e na perspectiva de que tecnologia queremos construir. Então, da necessidade de uma inclusão e o desenvolvimento de tecnologia com diversidade, né? Muito do que a Fundação Ford faz está retratado na fala do Joshua, porque, realmente, o nosso marco são os direitos humanos. Nós sabemos da necessidade de afirmar esses direitos, protegê-los, né, permanentemente. Então, aqui no Brasil, essa especificidade que eu trago, a gente tem trabalhado, historicamente, para garantir que, nesse universo de relações mediadas por tecnologias, a gente continue garantindo liberdade de expressão, a privacidade, a proteção dos dados pessoais. Depois de tudo que a gente ouviu durante essa manhã, não preciso dizer porquê, né? O direito à informação e ao conhecimento, e a proteção de direitos estabelecidos frente à assimetria de poder que existe entre nós, pessoas usuárias, né? Ou, enfim, que adotam as tecnologias. Acho que não tem mais muito essa escolha entre adotar e não adotar, para a maioria de nós, e as grandes corporações globais e governos que estão tomando decisões permanentemente que afetam as nossas vidas. É uma relação muito assimétrica, como eu disse antes, muito opaca. Então, garantir a agência, o protagonismo, a possibilidade do debate no marco da proteção de direitos é uma coisa que a Fundação Ford faz e apoia, né? Outro esforço nosso é o cruzamento de agendas. Nós entendemos, como falei no início, esse é um tema para a filantropia, esse é um tema para o investimento social privado, necessariamente, e é um tema também para a sociedade civil, que não naturalmente abraça e não naturalmente compreende o impacto desse universo sobre as suas atividades na defesa de direitos, na promoção de equidade e na defesa da sustentabilidade do meio ambiente. Então, nós temos trabalhado muito para que o campo do ativismo digital converse com outros campos na sociedade civil e essa agenda seja melhor integrada para aumentar os níveis de possibilidade de intervenção e proteção contra violações de direitos. A gente sabe que novas formas de exclusão emergem a partir das possibilidades trazidas principalmente por questões como Big Data, inteligência artificial e qualquer outra prática que, principalmente, se baseie na coleta massiva e na retenção de dados pessoais, né? O que acontece a partir dos seus cruzamentos e das suas análises? Que leitura se faz dos indivíduos e que possibilidades daquilo que a gente chama de social sorting, ou novas formas de categorização das pessoas e exclusão das pessoas, ou inserção das pessoas em determinados universos, ou as possibilidades do exercício de direito, essas leituras são capazes de produzir, né? Então, a gente trabalha muito intensamente, não só apoiando o avanço de políticas públicas, mas também a pesquisa no campo dos marcadores sociais da desigualdade, que reproduzem, né, marcadores sociais que reproduzem e podem perpetuar desigualdades se não forem analisados com uma ótica de justiça social e de direitos, né? O nosso trabalho é olhar para o que existe, né, olhar para o que emerge e entendendo que essa é uma dinâmica que não é linear. Então, na mesma medida em que a gente trabalha para promover, proteger e garantir direitos estabelecidos na Declaração dos Direitos Humanos,
A gente também está, ao mesmo tempo, em conversa com o campo, com os nossos parceiros no campo, para entender as novas formas de potenciais violações desses direitos que vão surgindo ao longo do tempo, né? Hoje é uma preocupação muito grande da Fundação Ford, ao redor do planeta, não só no Brasil, a proteção dos defensores de direitos, né? Defensores e defensoras de direitos humanos, né? Então, as questões de vigilantismo sobre esses defensores, e aí a gente fala principalmente daqueles que estão nas periferias e favelas dos grandes centros urbanos e nas zonas rurais, especialmente a Amazônia, é um foco necessário e inadiável do trabalho, não só da Fundação Ford, mas eu acho que de toda a filantropia que atua no campo da justiça social, né? Então, nós temos ajudado as organizações, os coletivos, as redes, os movimentos sociais a proteger as suas informações, né? Fortalecendo as suas capacidades, não só de segurança da informação, como também avançar sua autonomia nas tecnologias que são usadas, nas suas escolhas tecnológicas. E, para terminar, eu peço desculpas por estourar um pouquinho o meu tempo, mas eu não posso deixar de falar nisso. Como eu falei antes, tecnologia não é neutra, ela é embutida de política e de intenções. Não é possível ter um mundo bom, nem ter dados ou tecnologias para o bem, enquanto as tecnologias forem desenvolvidas predominantemente por homens brancos do hemisfério norte. Silicon Valley não sabe o que é bom para a gente. A tecnologia que vem embutida dessas intencionalidades, sem diversidade de raça, de etnia e de gênero, não é uma tecnologia que avança direitos, não é uma tecnologia que garanta direitos, não é uma tecnologia que promova equidade e justiça social, porque ela não está olhando para o mundo real. Então, o nosso esforço em garantir diversidade, equidade e inclusão no desenvolvimento de tecnologia, não simplesmente no seu uso, mas garantir o fortalecimento de mulheres negras que estão, sim, escrevendo códigos, porque é assim que elas vão deixar a sua marca para o futuro. E a gente quer ver essa marca cada vez mais forte. É isso. Obrigada. Bom, então eu passo a palavra para o Rodrigo, para nos contar um pouco da iniciativa da Recode e do CDI Global e como é que vocês iniciaram essa perspectiva de inclusão digital no Brasil. Bom dia a todos, todas. Para mim, vocês não sabem como eu estou feliz aqui, nesse evento do IDES, nesse fórum, que o tema é impacto da tecnologia. E, para mim, assim, a razão de tanta felicidade ver 250 pessoas interessadas e discutindo esse tema foi porque, quando nós começamos a criar o CDI, há 23 anos atrás, quer dizer, em 93, a gente começou a projetar essa visão de que a gente precisava usar tecnologia para o desenvolvimento de comunidades e a transformação de vidas. Mas todo mundo achava que isso era uma loucura. Né? Me chamavam de louco mesmo. Né? Pobre tem mente de gente pobre e eles nunca vão aprender a usar o computador. Então, foram 2 anos de trabalho, quer dizer, não tinha um ecossistema preparado de investimento nisso, então eu tive que montar um grupo de 70 voluntários e criar a primeira campanha de reciclagem tecnológica na América Latina para gerar computadores que nós usávamos para montar as nossas escolas de informática e cidadania. Então, foi esse cenário quando, em março de 1995, nós fundamos o CDI, que hoje chama Recode no Brasil, como a primeira ONG na área de inclusão digital na América Latina. E com isso, nós criamos o campo da inclusão digital como um campo de inovação dentro do campo do empreendedorismo social. Mas foi só quando nós criamos a primeira escola de informática e cidadania, na favela Santa Marta, Botafogo, né, zona sul do Rio de Janeiro, controlada pelo Comando Vermelho e Marcinho VP. E a gente criou, com doações do Instituto CIA, com 5 computadores, 386, monitor âmbar, não era fósforo verde, era âmbar, né? E começamos a formar jovens negros dessa comunidade para serem educadores de tecnologia e cidadania, e abrimos as inscrições, e se formou uma fila de 300 jovens na comunidade querendo aprender tecnologia, e no dia da inauguração nós convidamos os líderes da comunidade, os líderes do
bem da comunidade, né? Santa Marta, para celebrar a inauguração, e até hoje eu não sei como apareceram 11 jornais, 7 emissoras de televisão, 3 rádios e 2 revistas, e a Veja deu, assim, 2 páginas falando de um jovem visionário que criou um campo da inclusão digital. Eu pensei, bom, a gente precisa de 24 horas para transformar um louco em visionário. É só provar o conceito, né, dessa ideia. Aí, fundamos o campo da inclusão digital no Brasil, em março de 1995. E começamos a expandir as escolas de informática e cidadania, os centros de empoderamento digital, não só em favelas cariocas, mas em outros estados brasileiros, quando eu recebi um chamado, uma ligação telefônica da Penitenciária de Segurança Máxima no Rio de Janeiro, a Lemos de Brito. Quando eu recebi, eu pensei, o que eu fiz errado, né? Não tinha, mas, enfim, eram homens negros e presos nessa penitenciária de segurança máxima, que viram o trabalho que nós realizávamos na Recode pela televisão e que quiseram ser incluídos digitalmente dentro da penitenciária. E foi aí que a gente começou um trabalho pioneiro que a gente levou para o Brasil de recuperação dessas pessoas na penitenciária. E foi lá, na Lemos de Brito, que eu conheci um homem negro que inventou o sequestro no Brasil. Consultor de inovação e criminalidade de todas as facções criminosas do Rio de Janeiro, professor de táticas de guerrilha, 14 anos preso. Quando nós começamos o processo de empoderamento digital, ele teve uma transformação na vida dele. Ele começou a trabalhar como nosso educador dentro dessa penitenciária. Essa penitenciária foi uma penitenciária que ficou 6 anos sem rebelião no Rio de Janeiro. E nós ajudamos eles a sair da prisão, por vias legais, claro, né? E ele saiu da prisão e virou um empreendedor social em São Gonçalo, na favela em que ele vivia, criando um dos nossos centros de empoderamento digital, e ele capacitou mais de 15 mil pessoas nessa comunidade e ajudou 179 egressos do sistema carcerário a criarem 179 startups usando tecnologia, dando uma perspectiva de vida para esses homens e mulheres. O Ronaldo, ele é um fellow da Choca hoje e é um exemplo concreto de como a tecnologia pode transformar vidas. Mas não foi só o exemplo do Ronaldo. Quando eu lembro, por exemplo, de um jovem do Complexo do Alemão, um complexo de favelas do Rio de Janeiro, em que seguiu ali a carreira como um jovem da comunidade, usando drogas, no narcotráfico, começou a subir na hierarquia do tráfico, quando ele virou uma espécie de COO e CFO de todo o complexo de drogas do Complexo do Alemão, sendo responsável pela embala. Chega o caminhão de drogas, ele transforma em lucro, né, e vai para a venda. E aí ele foi preso na penitenciária de jovens infratores e conheceu uma das nossas escolas. Foi tendo a perspectiva de como era o Rio de Janeiro, né, através da internet, que ele percebeu, ele realizou, que embora ele vivesse no Rio de Janeiro, ele nunca tinha ido à praia no Rio de Janeiro, ele nunca tinha ido ao shopping, ele se percebeu como uma pessoa presa dentro daquela comunidade, ainda que ele fosse tratado como um príncipe, com escolta armada. E foi aí que ele resolveu transformar a vida dele, virou nosso educador dentro dessa prisão para jovens infratores, e quando ele saiu para negociar da prisão, para negociar a saída dele do tráfico, ele já começou a ser tratado pelos antigos companheiros e companheiras dele do tráfico como professor. Professor. Wanderson, esse jovem, dedicou a vida dele ao empoderamento digital, mas foi aos 24 anos que a Microsoft considerou que ele seria um exemplo de transformação pela tecnologia, gravou um vídeo com ele e apresentou no maior evento mundial da Microsoft para empregados, 10 mil funcionários da Microsoft. O COO da Microsoft mostrou o vídeo, foi aplaudido. Chamou o Wanderson ao vivo para subir no palco, foi ovacionado, stand-up applause. E aí ele voltou para o Brasil, continuou a jornada dele. Há 3 anos, quando o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, esteve no Brasil, ele foi convidado para compartilhar o palco com ele, falando para empresários aqui em São Paulo, falando do poder de transformação da tecnologia. Então, são esses exemplos que nos inspiram em termos de transformação, né? Hoje, a Recode é uma rede de 600 centros de empoderamento digital em todos os estados brasileiros, em 7 países, e nós já capacitamos diretamente 1,7 milhão de pessoas. Mas foi através dos mais de 60 prêmios internacionais que nós recebemos, que nós divulgamos e criamos globalmente essa consciência da causa do empoderamento digital. O que fez com que a gente criasse uma série de evoluções e reinvenções no nosso trabalho. Aqui, há 12 anos atrás, o IBGE mostrava aqui no Brasil, 70% das pessoas que acessam
acessam a internet acessam de lan houses. E as lan houses estão sendo combatidas e fechadas, né? E nós começamos um movimento criando um dos primeiros negócios sociais no Brasil, o CDI-LAN, em que nós afiliamos mais de 6.500 lan houses no país, que juntas mobilizavam 1 milhão de pessoas por mês como usuários e transformamos essas lan houses, né? E aí depois, logo, com isso nós encontramos o Sistema B nos Estados Unidos, fomos uma das organizações que trouxemos o Sistema B para a América Latina, implementamos e lideramos o Sistema B no Brasil durante 3 anos e meio. Dentro desse período, a Natura se converteu na maior empresa B do mundo, e nós fizemos o spin-off há 1 ano e meio do Sistema B, e o Sistema B segue nessa jornada. Mas foi recentemente, a partir de uma experiência que eu tive fazendo uma startup social em Silicon Valley, em São Francisco, que eu comecei a refletir muito sobre essas questões das tecnologias exponenciais. E aí nós começamos a perceber que o homem e a mulher da nova sociedade 4.0 que nós já estamos vivendo precisam aprender a utilizar essas tecnologias exponenciais de uma forma ética, de uma forma com valores. Foi aí que nós começamos a criar uma série de conteúdos que vão ensinando tecnologia exponencial e empreendedorismo social para jovens em favelas, em escolas públicas, inteligência artificial, realidade aumentada, biotecnologia, internet das coisas, fazendo esses jovens prototiparem soluções para resolver os problemas das comunidades deles, né? Com o Facebook, a gente criou o programa Cineastas 360, em que a gente tem levado a realidade virtual 360 para escolas públicas em áreas remotas do Brasil, ensinando professores a criarem curtas em realidade virtual 360, que falem sobre a sua cultura, os problemas, os desafios. E fizemos, mês passado, o primeiro festival nacional de realidade virtual de impacto. Quem quiser conhecer um pouco desse potencial de tecnologia, de realidade virtual para criar empatia, para impacto, pode subir no 2º andar, que a gente tem ali uma amostra dos nossos curtas. Mas hoje, cada vez mais, nós estamos profundamente inspirados em usar a tecnologia para transformação, para fazer o bem e levar essas tecnologias exponenciais também para as comunidades, né, para as escolas públicas. Começamos um trabalho também importante com bibliotecas, porque quando a gente ouve falar em biblioteca no Brasil, parece coisa do passado, mas viramos o maior parceiro da Bill and Melinda Gates Foundation na América Latina e implementamos uma visão de transformação de bibliotecas no Brasil. Hoje nós temos uma rede de 200 bibliotecas públicas em todos os estados brasileiros, e agora a gente está integrando bibliotecas comunitárias e bibliotecas prisionais. Nesses 23 anos, fazendo empoderamento digital, nós aprendemos muitas coisas, mas talvez uma das mais importantes é que se a gente utilizar a tecnologia como uma ferramenta cidadã, nós podemos não só transformar vidas e desenvolver comunidades, como nós podemos transformar a nossa sociedade numa sociedade com mais equidade, solidariedade e liberdade. Essa é a nossa utopia. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela sua excelente palestra. Eu queria abrir o painel para perguntas. A gente vai ter 20 minutos de perguntas. Queria pedir para o público, se possível, limitar suas perguntas a 1 minuto, para que elas não se estendam bastante, e que a gente possa, de fato, ampliar o diálogo aqui e ter mais perguntas e tempo de respostas para os palestrantes. Bom, eu vou começar aqui abrindo o painel com perguntas, e assim que possível que vocês puderem mandar, a gente tem o pessoal de apoio que vai estar coletando as perguntas de vocês. Vocês podem anotar no papel que está, no bloco de papel que está na mesa. Bom, eu vou abrir a pergunta para o Joshua, que eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre a influência das empresas do Vale do Silício em tecnologia e os efeitos globais que elas têm, e, sobretudo, nos explicar e contar um pouco sobre a responsabilidade dessas empresas em relação às questões de direitos humanos. Como é que você vê isso? Yeah, so I completely agree with your point about the diversity in tech and the influence of Silicon Valley. Which is not to say there's anything wrong with Silicon Valley, but it is one place, and it reflects one place, and usually is not the most diverse place in the world. And so I think it's logical to understand, as you said, that the people involved in making the tech, will have one perspective that is not the perspective of every place in the world where this tech has this enormous influence that we've all been hearing about all day long. Take a very simple example of
aging software. You know that if your computer or your phone gets older, the software, more vulnerabilities are found. Those things need to be patched. That's why we have security updates. And that's bad enough with computers, right? What about your car now? So it's great if you have a shiny new car with great software to it. You know, what happens when they stop patching that software, and what does that look like the perspective of a poorer country where most cars are 20, 30 years old, imported in that stage? Take a more sort of silly example. I don't know if any of you saw this video that made the rounds a few years ago, but there's a video of a guy, a dark-skinned guy, trying to use a system that dispenses soap by recognizing when a hand is there, and it can't recognize his skin tone. And then he holds out a light towel underneath it and gets the soap, right? And it's a bit of a laugh because it's soap, but these technologies have much more serious implications. Now, if you think about who designed that, right, if you have an all-white team of people designing that product, A, they may not be aware that this is even a problem. And B, if they're made aware of this problem, they may think, okay, the technology works, but it has this flaw. If you have a majority of people who have darker skin tones designing this thing, the product doesn't work. It just doesn't work. And that perspective is important when you think about the different roles that these play in there. So the corporate sector and Silicon Valley are not synonymous. There's a much more diverse corporate sector, obviously, around the world. And I think one thing we want them to do beyond discrimination is to just adhere to basic business and human rights principles. So I'll just take one example in the interest of time, but we deal a lot with the idea of surveillance vendors. I said earlier that surveillance against human rights defenders is, I think, the massive portion of what we do. And a lot of these things are not high tech. You know about phishing and malware. You get a funny link in your email or a text message saying, oh, enter your Gmail credentials here, and then it's stolen. These types of simple attacks are the biggest threat facing all of our partners globally. So we've got a system of technologists in all of our global offices trying to partner with people long-term to fight this off. In places like Nairobi, Dakar, Beirut, Tunis, Hong Kong, and Colombo, and then find those samples that we're seeing in remoter areas, because you're right, that people in remote areas and rural areas are facing threats that many times we're not aware of. So finding those, sending them back to our digital forensics hub, which we've built up in Berlin, which has the capability of sometimes reverse engineering these samples and figuring out who's behind them, and then shutting them down so that human rights defenders are better protected. So it's a system we've built up. But people keep selling these things. And one thing we're trying to do is push for regulation at the EU level of at least EU manufacturers saying, look, if you're going to sell these surveillance tools, we've seen what they do. We've seen the harm that they did in the Arab Spring, and we're documenting these cases. Why not undertake human rights due diligence before you sell them? And at first, we've got a little bit of resistance from even sort of more mainstream ethical companies saying, you know, this could be a burden on us, could be an extra cost, which is understandable. But I hope that over time, there's some room for agreement there that actually, by acting against the unethical actors in this space, this protects ethical businesses. And you don't want your business, your sector, getting a disreputable reputation, which that leads. So I think business and human rights is a framework that works in everyone's benefit. Graciela, eu queria que você contasse qual é a atividade mais afetada pelos problemas das tecnologias entre as ações que a Ford desenvolve. Eu queria que você detalhasse mais especificamente aquelas que dão mais trabalho ou que trazem, enfatizam mais as questões da desigualdade e de equidade. É uma pergunta difícil. Eu acho que é menos pensar numa área específica e mais em dinâmicas que, enfim, cruzam a nossa realidade, a nossa prática, mas que afetam áreas de maneira particular, né? Então, primeiro, como Joshua falou, vigilância e o vigilantismo definitivamente é um foco de preocupação, principalmente quando a gente trabalha para manter o espaço cívico aberto, democrático e plural, né? Então, o direito à manifestação, o direito à organização, o direito à liberdade de expressão e a segurança mesmo das pessoas que estão na ponta, defendendo direitos e garantindo a sustentabilidade, a proteção da floresta, no caso da Amazônia, necessariamente são um foco prioritário da nossa atenção, porque é uma questão urgente. A violência no campo, aqui no Brasil, a gente sabe que atinge níveis piores do que na maioria dos países do mundo, e
olhar para o uso das tecnologias e do processamento e análise de dados para gerar vulnerabilidades na ponta é uma das questões que a gente olha com muito cuidado. Para além disso, evidentemente, proteção de dados é um tema crucial quando a gente pensa numa sociedade com diferentes níveis de acesso a diferentes direitos, né? Então, toda a questão da ética no processamento dos dados e da lei que protege dados, que foi recentemente aprovada, também depois de um trabalho longo de advocacy, de mobilização, de sensibilização da sociedade civil, das instituições de governo, sobre a necessidade de um marco regulatório, de um marco legal que proteja dados pessoais. É um caminho, certamente, no qual a gente tem alcançado avanços, mas ainda há muito a construir, até porque é uma lei muito nova, né? E ela protege a todas as pessoas, né? Mas, principalmente, aqueles que já são vulneráveis, são os que precisam de mais proteção. E aí, exemplos muito concretos que a gente pode dar no que seria categorização social a partir de leitura de dados, acesso a sistemas de crédito, preços diferenciados no seguro, acesso a serviços de saúde, uma leitura profunda de dados, né, do rastro digital gerado por uma pessoa, pode abrir algumas portas, fechar outras, gerar precificação de serviços diferenciadas em função de onde você mora, do histórico de saúde da sua família. Enfim, tem muitas possibilidades aí que a gente acompanha, né, e tenta trabalhar por marcos políticos e legais que garantam, principalmente, as populações mais vulneráveis. Bom, a gente tem duas perguntas que têm a ver exatamente com essas respostas que vocês trouxeram, e depois eu vou passar mais uma pergunta para o Rodrigo, pode ser? Então, temos aqui duas perguntas que são correlatas, na verdade. Uma é por que o investimento social privado brasileiro deve investir em tecnologias comprometidas com direitos humanos, né? E uma outra que vai falar um pouco das protection laws. Mas vamos primeiro nessa. Quais são as razões, né? Por que o investimento social privado brasileiro poderia investir mais em tecnologias com foco em direitos humanos? Alguém se candidata a responder? Eu vejo que a gente está diante hoje de uma grande oportunidade no Brasil, que é o fato de que 70% dos lares têm acesso à internet e que 94% desse acesso é feito de smartphones. A realidade que choca é que 92% do uso feito por esses smartphones programas de mensagem, aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, uma rede social e assistir vídeo. Quer dizer, apenas o primeiro passo de uso da tecnologia de se incluir digitalmente, gerando uma enorme oportunidade se o investimento privado é direcionado a alavancar a qualidade desse uso. Como as pessoas podem ser empoderadas digitalmente, utilizando em todo o potencial essa tecnologia que já está na mão delas, né? Então, eu vejo que essa é uma das ações mais estratégicas hoje para o investimento da sociedade como um todo, né? E eu vejo que a gente vive hoje um dilema civilizatório, né? A gente está falando aqui do campo minado, mas, na verdade, o bom uso, o uso ético e de valores dessas tecnologias exponenciais pode causar um salto civilizatório, uma evolução da humanidade, né? E eu fico feliz de ver, por exemplo, no início desse ano, a ONU realizando o primeiro evento de inteligência artificial for good, né? Começando a tratar da maneira estratégica que merece esses temas tão importantes, né? Então, sem dúvida, eu acho que é um marco para o investimento social privado no Brasil, esse evento do IDES, com esse tema e esse foco, né? Eu vou fazer um comentário muito rapidinho e talvez um pouco naive, mas é uma devolutiva para a pergunta. Investimento social privado, por que investir na tecnologia com a perspectiva de direitos? O que é uma sociedade sem direitos? Qual é o investimento social que se faz numa sociedade em que não se garantem e não se protegem direitos, em que campo for, por que meios forem, atravessados por, enfim, qualquer tipo de relações ou práticas humanas, né?
eu não vejo outra resposta do que não dizer porque sim, porque é a coisa lógica a se fazer, né? Que sociedade é essa na qual a gente quer investir? Como fazer investimentos enquanto os direitos estão sendo violados, né? Enfim. I would just quickly add that a wiser man than me once said, that which impedes your task is your task. And I think when we look at technology today and the way it affects civil society, it surrounds us. It's the water we swim in, it's the air we breathe, it's the tool we use. If you want a thriving civil society, then this needs to be addressed. And often activists themselves that we work with aren't focused on this. If you're an anti-torture activist, if you're trying to free political prisoners, and I show up at your organization trying to talk to you about your phone, you're not interested most of the time. A lot of people don't see the relevance right away. They say, I've committed my life to fighting an unjust government and unjust imprisonment, and you want to talk about my phone? Why don't we just talk about my closet or something? But then the relevance becomes clear over time, and that's why we've committed to long-term partnership as our model, as opposed to digital security training. And that's what our Tech Empowerment Initiative is about, is trying to partner with local organizations over the course of a minimum of 2 years to really map the threats facing people, but also build up the systems that they use to defend their websites against DDoS attacks, map the threats they're actually facing in the relevant local environment, because now tech is sort of the tool you need to function. If you want a civil society, but you don't have education in that area, you don't have roads, you don't have running water, that's going to impede activist work, and tech is the same way. So I think it's the thing that facilitates everything now. Eu tenho mais uma pergunta aqui, ela veio em inglês, vou tentar traduzir, mas como as leis de proteção e os mecanismos de proteção estão sendo eles passaram em diferentes maneiras e por diferentes países, mas elas não foram uniformes. Quais são as implicações que existem nessa questão, especificamente nessa questão relacionadas aos direitos humanos? E a pergunta é se ela, de fato, abre oportunidades ou se ela deixa para trás as populações mais vulneráveis, né? Isso pode ser visto como uma oportunidade ou isso é um problema? Essa é a pergunta. I just would like to understand better the question. It is about, I think it's a bit confused. It's about the real situation in Brazil in relation to our regulatory framework related to human rights, or is an effort to compare what kind of legislations have been passing across different regions and countries? What is the main focus there? Vou tentar interpretar. Na verdade, a gente tem pouco tempo, mas ela tem a ver com o fato de que, se os mecanismos regulatórios, de fato, podem abrir oportunidades para que a questão da desigualdade e a população mais vulnerável de menor renda possa ter uma melhor oportunidade de inserção dentro dos mecanismos e caminhos que as novas tecnologias vão trazer. Nessa história recente do Brasil, avançando legislações, políticas públicas e regulações nessa área, a defesa de direitos das populações mais vulneráveis só teve a ganhar. A gente só foi alcançando, né, com a primeira aprovação do Marco Civil da Internet, agora, mais recentemente, a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Evidentemente, há uma evolução na possibilidade de avançar nas garantias de direitos, né? Nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade. É claro que, como eu disse antes, as tecnologias elas andam mais rápido do que as leis. Então, os desafios estão sempre presentes. Não dá para a gente dizer que já tem um marco regulatório, um framework legal suficiente, porque os novos desafios estão sempre acontecendo. Então, essa eu acho que é um campo em evolução permanente. Eu vou ter que fechar o painel, vou pedir desculpas, mas, enfim, o conjunto de perguntas foi bastante substantivo. Acho que o Joshua tem uma resposta. Se você puder, em curto espaço de tempo, até para a gente não atrapalhar o fluxo das apresentações, eu te agradeço, Joshua. The short version, most people follow most of the laws most of the time, as my professor used to say. So I think that the law is a necessary tool, but not sufficient. Think of an example.
a certain presidential candidate in my country of origin had an idea to come up with a Muslim registry, a database of all Muslim people in the country. And we realized that this information is for sale from data brokers. There is nothing to stop the government buying that data. If there were a law in place, such as the Global Data Protection Regulation in Europe or other strong data protection laws, it might prevent that harm to a certain vulnerable population. It will never prevent all harm in all cases, but without the law, what are you going to go pound the table about in court? So. Para complementar, só lembrando que o Brasil está na posição número 64 no Índice de Desenvolvimento Tecnológico da ONU. Acho que tem muito o que se fazer para a gente avançar com a oportunidade de desenvolvimento social e econômico dos direitos no Brasil. E que no Brasil a gente tem provavelmente o fundo, um grande exemplo de um fundo de inclusão digital, um empoderamento digital, que é o FUST, que gera cerca de 3 bilhões de reais por ano, no que poderia ser um dos maiores fundos de desenvolvimento da tecnologia, mas por questões regulatórias, ele está limitado ainda, está contingenciado para superávit primário, sempre, e por questões regulatórias, as companhias, as operadoras, são obrigadas a manter redes obsoletas e absurdas de orelhões em todo o Brasil, quando a evolução nessa área poderia trazer uma aceleração para o desenvolvimento do empoderamento digital, do desenvolvimento tecnológico no nosso país. Nós temos recursos, a gente precisa mudar a regulamentação para transformar o nosso país. Essa discussão pode ir longe, bastante longe, né? Enfim, é sempre fascinante tratar desse assunto. Eu queria muito agradecer a vocês. Queria só fechar o painel, lembrando a vocês que um dos temas que a ONU vem trabalhando é exatamente a Agenda 2030, e a nossa preocupação é exatamente de como não deixar ninguém para trás em relação às questões de desigualdade, de pobreza e de equidade social. Então, apenas para fechar, a tecnologia, ela, de fato, ela reflete as sociedades em que elas se inserem, né? Isso é inevitável. E elas podem, de fato, operar como formas de ampliar as categorizações sociais existentes de uma maneira bastante negativa, ou elas podem, de fato, transformar essas realidades, né? Então, os temas de diversidade, ampliação da diversidade, sejam de desenvolvedores e usuários, garantir direitos e respeito às diferenças, né, são, de fato, temas que a gente precisa trabalhar com maior cuidado, não só na sociedade, mas na maneira como a gente interage e usa a tecnologia, e estar sempre atentos, né, a esses desafios que as novas tecnologias nos trazem e também as oportunidades que elas podem, de fato, ampliar direitos e melhorar as condições de redução da desigualdade e de redução da pobreza. Queria muito agradecer a participação de todos vocês, agradecer ao IDES, a Paula e a toda a equipe por poder estar aqui. Muito obrigada.